Oi gente, tudo bem? Vamos continuar agora com a nossa aulinha sobre compostos, orgânicos. Na última aula a gente falou sobre proteínas e, dando continuidade à parte de proteínas, vamos falar agora de uma proteína especial que são as enzimas, tá? Então, enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais elas vão ocorrer em seres vivos. Elas vão acelerar essas reações, certo? Contribuindo assim para o metabolismo. Então, por conta disso, a gente também chama elas de biocatalisadores, tá? Catalisador, para quem sabe, na parte de química, vocês veem, escutam que catalisadores, eles aceleram as reações químicas. Então, as enzimas, elas aceleram essas reações que ocorrem no interior das células e a gente chama elas de biocatalisadores. Então, durante a reação, as enzimas, elas não mudam sua composição e também não são consumidas, tá? Elas não são alteradas. Então, assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um intervalo de tempo bem pequeno. Então, na presença de uma enzima catalisadora, a velocidade dessa reação ela é bem mais rápida e a energia de ativação, a energia utilizada, ela vai ser menor. Então, vai colaborar aí com o metabolismo. Então, por esse motivo, as enzimas, elas regem todo o funcionamento do metabolismo, certo? Interior, anabólico e catabólico da célula, bem como também o externo, certo? Como o caso assim de estimulantes, agindo como estimulantes ou inibidores, tá? Como é o caso de alguns hormônios, por exemplo. Então, como funcionam as enzimas? Então, as enzimas, elas são bem específicas. Então, vai ter enzima para cada tipo de reação, tá? Para cada substrato, que a gente chama, para cada substância. Então, ela é bem específica. Então, ou seja, elas vão atuar somente em um determinado composto, certo? Para uma determinada reação. Então, o composto sobre o qual ela vai agir, a gente chama de substrato. E a grande especificidade dessa enzima, substrato, vai ter sempre um substrato específico para cada enzima, tá? Elas funcionam no esquema que a gente chama de chave-fechadura, que eu vou mostrar logo mais a vocês. Então, a enzima, ela vai se ligar a uma molécula, tá, de substrato, em uma região específica, que a gente chama de sítio ativo. Então, aqui eu tenho o substrato e aqui eu tenho a enzima. Essa parte específica aqui é o sítio ativo, em que ela se encaixa, tá? Se encaixa direitinho. É bem específico, certo? Então, esse encaixe aí é que vai permitir a agilidade, da reação, certo? Então, para isso, tanto a enzima quanto o substrato, eles têm que se encaixar. Por isso que a gente chama esse esquema de chave-fechadura. Então, as enzimas, elas se encaixam perfeitamente como chaves em fechadura. Por isso que é específico. Não tem uma chave, para cada fechadura tem uma chave específica, Então, vai ter uma enzima específica para um substrato. Então, aqui eu tenho mais um esqueminha, enzima mais substrato, certo? Aí eu tenho aqui, o sítio ativo, o encaixe, e logo mais ela vai e agiliza. Digamos que isso aqui é uma molécula, um disacarídeo, certo? Aí ela permite a quebra, certo? Desse disacarídeo para melhor absorção da célula, certo? Fatores que podem alterar esse processo aí, tá? Alteram o funcionamento das enzimas. Então, existem alguns fatores que a gente pode dizer que vai causar desnaturamento das enzimas ou vai fazer com que a enzima perca sua função. Um exemplo deles é a temperatura. Então, a temperatura, ela vai condicionar a velocidade da reação. Temperaturas extremamente altas, elas desnaturam as enzimas. E baixas podem causar inativação. Então, cada enzima, ela vai atuar sob uma temperatura ideal. É por isso que existe a preocupação com relação à febre, por exemplo.
A febre, ela é um mecanismo do organismo de defesa, certo? Ele eleva a temperatura para poder desnaturar, por exemplo, o funcionamento, né? Inibir o funcionamento de bactérias ou vírus. Mas aí, se ela se elevar muito, né? Isso aí pode também causar problemas para o organismo, né? Inativar algumas enzimas, por exemplo. Então, a temperatura, o corpo suporta até uma certa temperatura, certo? Que é como uma reação. Mas aí tem que ter um controle dessa elevação para não vir a causar problema no organismo. Outro fator que pode alterar a atividade das enzimas. O pH. Então, cada enzima, ela possui um pH que a gente chama de pH ótimo. O pH ideal, certo? Para ela atuar. Por exemplo, enzimas que se encontram no estômago, ela atua melhor em um meio ácido, certo? É o pH ótimo dela. Então, dentro desses valores, a atividade vai ser máxima. Tempo. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos vão ser produzidos, né? Maior vai ser a ativação dali da reação. Concentração enzima e do substrato. Quanto maior a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. Porém, se a gente aumentar demais a concentração do substrato, vai chegar um tempo que a velocidade vai atingir seu limite. Então, a gente tem um número lá de enzimas que vai atuar na digestão. Aí você se alimentou no pedacinho de carne. Aí a enzima lá trabalhou, mas ainda tem mais enzima. Aí você vai se alimentar mais. Aí ainda tem enzima lá para ajudar na digestão. Só que vai chegar uma hora que, mesmo que você se alimente de novo, as enzimas já vão estar todas ocupadas ali. Então, atingiu o limite delas, tá? Para aumentar essa velocidade. Aí, o metabolismo vai ser um pouco mais lento, tá? Classificação. A gente vai ter as enzimas classificadas nos seguintes grupos, tá? De acordo com o tipo de reação química que elas vão catalisar. Então, a gente tem as óxido-redutases, que são reações de óxido-redução ou transferência de elétrons, como é o caso da desidrogenase e oxidases. Temos as transferases, que faz transferência de grupos funcionais, como amina, fosfato, ácido, carboxil. Aí a gente tem aí as quinases e as transaminases. Temos as hidrolases, que facilitam as reações de hidrólise, tá? Como a peptidase. As liases, que participam de reações de quebra de ligações, tá? Covalentes e remoção de moléculas de água, amônia, gás carbônico. Aí a gente tem aí como exemplo a dehidratases e a descarboxilases. Temos as isomerases, que são reações de interconversão de isômeros, tá? Aí a gente tem exemplo a hipomerases e as ligases, tá? Que fazem síntese de moléculas, união. Então, como é que se forma a enzima? Então, a enzima, ela vai ter, certo? São formadas por uma parte proteica e outra parte que não é proteica, que a gente chama de cofator. Então, ela não é uma proteína por completo. Ela tem uma parte proteica e tem a parte que é o cofator. Quando esse cofator, ele é formado por uma molécula orgânica, ele vai receber o nome de coenzima. Por exemplo, quando está ligado a vitaminas, por exemplo, tá? Como a coenzima A. Muitas coenzimas, elas são ligadas a vitamina, como a coenzima A, que a gente vai ver quando estudar metabolismo, tá? Celular. Então, o conjunto do cofator, certo? E a enzima mais cofator, a gente chama de aloenzima. Então, eu tenho aqui a apoenzima, que seria a proteína, e o cofator. Juntos, eles formam a aloenzima, tá? Então, a apoenzima mais o cofator, que se for um cofator de origem orgânica, vai ser uma coenzima.
tá? Então, enzima vai ter uma parte proteica e a outra parte é um cofator, que pode ser orgânico ou não. Exemplos de enzima. Vamos lá. Catalase é um exemplo que decompõe o peróxido de hidrogênio, a oxigenada. A DNA polimerase ou transcriptase reversa, que catalisa a duplicação do DNA. A lactase, que ajuda na quebra da lactose. A lipase, a quebra dos lipídios. Protease, digestão de proteínas. Urease, degradação da ureia. Pitialina ou amilase, que atua na degradação do amido, é a nossa enzima que fica na saliva, tá na boca. Pepsina ou protease, que atua sobre proteínas, degradando as moléculas menores. E tripsina, que atua na degradação de proteínas que não foi digeridas lá no estômago, tá? Então, que não foi digerido no estômago, a tripsina vai ajudar. Então, vou falar agora para vocês duas enziminhas especiais, tá? A primeira é a enzima de restrição. Então, a enzima de restrição, ou endonuclease, ela, a gente usa ela muito na engenharia genética como se ela fosse uma tesoura biológica, tá? Então, a gente diz, enzimas de restrição de endonuclease são produzidas por bactérias, tá? Em especial, a mais usada é da Escherichia coli, tá? Que ela atua como uma tesourinha. Então, elas são capazes de cortar o DNA em pontos específicos. Então, a gente considera ela como tesoura molecular. Então, elas são fundamentais na manipulação do DNA. Na formação do transgênico, por exemplo, se usa esse tipo de enzima. Então, como está aqui na imagem, ela vai cortar a fita do DNA em ambas as partes de interesse, tá? E depois vai vir outra enzimazinha que vai colar isso aqui, certo? Isso aqui ela tá cortando a parte do DNA que tem interesse com o outro DNA, certo? DNA de outra espécie com de interesse. Depois, essas extremidades aqui vão ser unidas. Então, isso aqui é uma técnica, tá? De engenharia genética. Em breve, né, numa outra aula, a gente vai ver direitinho como é que funciona isso aí, tá? Ribozimas. Então, acho que vocês já ouviram falar que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é enzima. Porém, tem uma exceção, certo? Todas as enzimas são proteínas, ok. Mas vai ter uma exceção, que é a ribosima. A ribosima, elas são moléculas de RNA que atuam como enzimas. Então, muitas reações químicas que ocorrem dentro das células são catalisadas, aceleradas pelo RNA. Então, assim como as proteínas que atuam como enzimas, essas moléculas de RNA aceleram a velocidade dessas reações químicas. Então, elas também são específicas quanto ao substrato, né, como toda enzima, e permanecem quimicamente intactas, tá? Durante a reação. Então, as ribosimas, elas estão ligadas nas etapas de síntese de proteínas. Então, ela é uma exceção, não são proteínas, mas participam da síntese de proteínas. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Nossa aula é encerramento, tá? Sobre proteínas. A gente começou com proteínas, agora tá terminando com enzimas. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Obrigada e até a nossa próxima aula, tá? Curtam e compartilhem aí. Tchau, gente!